para a gente poder refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje é dia 28 de março de 2020. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o propósito de Deus para o salvo. Mais uma breve reflexão aí da palavra de Deus para esses dias de quarentena, de isolamento social. Estamos isolados de corpo, mas unidos através de um mesmo Deus, de uma mesma fé, de uma mesma esperança, não é? Ontem nós refletimos sobre a suficiência de Deus para a sua vida e os recursos que Ele deixou para que você, que já foi salvo por Cristo, cresça espiritualmente e busque cada dia se parecer mais com o caráter de Cristo. Vimos que se você já foi salvo por Cristo, então você é um grande privilegiado nesse mundo. Porque além de ter à sua disposição a vida de Cristo em você, através do Espírito Santo, que vai conduzi-lo na sua maneira de viver, você também tem a palavra de Deus como recurso para todos os momentos da sua vida. Você tem também ao seu dispor a sabedoria, a força e o poder de Deus, e o próprio Cristo que reina na vida do crente 24 horas por dia, cuidando, sustentando e intercedendo por você diante do Pai. Hoje, vamos ver o seguinte: uma vez que Deus fez tudo isso por você, depois de salvá-lo, qual deve ser a sua atitude, a sua resposta a esse amor de Deus? Você deve viver para adorá-lo e servi-lo, buscando agradá-lo em tudo, enquanto você está sendo moldado à estatura de Cristo, à imagem de Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, a gente vai se basear mais em Colossenses, nesse trecho, Colossenses 1, 9 a 14, uma intercessão, uma oração de Paulo aos irmãos de Colossos. Diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nesse texto, Paulo tem o desejo de alertar aquela igreja sobre os falsos ensinos e intercede por eles de maneira muito especial. O que Paulo espera daqueles irmãos é o mesmo que devemos esperar dos cristãos de hoje. É o mesmo que devemos esperar da sua vida. Vejamos então, Paulo deseja que aqueles crentes estejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, através de quê? Da sabedoria humana? Não, sabedoria do alto e entendimento espiritual. Vimos ontem a sabedoria deste mundo é loucura. Precisamos da sabedoria de Deus para podermos conhecer a sua boa, agradável e perfeita vontade. Paulo também deseja que aqueles crentes vivam de maneira digna do Senhor e agradando-lhe em tudo. Na própria carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17, Paulo escreve assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus. Esse era o desejo de Paulo àquela igreja. Esse é o meu desejo também para a nossa igreja, para os cristãos desse tempo. E de como deveriam fazer isso? Na dependência de quem? Na dependência do que eles deveriam fazer isso? Frutificar e viver de maneira digna. Na dependência de quem? Na dependência do poder do próprio Deus. E para a sua própria glória, diz o versículo 11.
Uma vez fazendo isso, eles deveriam viver com alegria, sendo perseverantes, pacientes e agradecidos a Deus. Ah, que coisa maravilhosa, né? Nesse tempo que vivemos agora, esse tempo de pandemia, de isolamento, vivermos de maneira alegre, sendo perseverantes no Senhor, sendo pacientes e agradecendo a Deus por tudo. Mas Paulo estava na sequência dizendo o porquê eles deveriam ser agradecidos. E o porquê você também deve ser agradecido, meu irmão. O autor nos diz, nos versos 12 a 14, aliás, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Coisa preciosa, maravilhosa. Eles deveriam ser agradecidos a Deus pela grande, poderosa salvação que eles receberam de Cristo Jesus, pelo resgate que Jesus tinha pago por eles naquela cruz, e pagou por mim, pagou por você também. Porque Jesus tinha tirado eles das trevas do pecado e os transportado para a luz de Cristo, Jesus, que é a própria luz do mundo. Que coisa preciosa! Uma vez que você foi salvo também por Cristo Jesus, Deus e sua palavra são suficientes para sustentar a sua maneira nova de viver. Mas você foi salvo também para servir e adorar a Deus. Em tudo o que você faz, em tudo o que você fala, em tudo o que você pensa, buscando então agradá-lo em tudo, deixando de viver para si mesmo e passando a viver para a glória de Deus, numa demonstração prática do seu amor a Ele e do seu amor ao próximo. Diante do grande privilégio da salvação, que todo salvo por Cristo Jesus tem, todo cristão verdadeiro tem, e se você assim um filho de Deus salvo pela sua graça, você tem também uma grande responsabilidade de viver de maneira digna do Evangelho. Viver de maneira digna para que os outros possam ver Cristo refletido em toda a sua maneira de viver. Quer pensando, quer falando ou quer agindo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê força. Que Deus te dê entendimento espiritual, conhecimento espiritual, para vencer as lutas e as dificuldades, mas principalmente para ser um bom e fiel crente em Cristo Jesus, servo do Deus vivo, sendo agradecido por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele fará na sua vida. Que Deus o abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém.